Que estão aqui, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá em Mateus capítulo 26, e hoje nós retornaremos ao Evangelho de Mateus, pois estamos na reta final, né? Estamos aí meditando nos últimos dias de Jesus, e hoje eu quero fazer uma exposição no Evangelho de Mateus capítulo 26, versos 57 a 68. Abra lá, ou conexe aí na sua Bíblia digital. Mateus capítulo 26, versos 57 a 68. E hoje eu quero falar sobre a sentença contra Cristo. Agora Jesus está diante do Sinédrio e ele vai ser julgado, vai ser sentenciado. E nós veremos a angústia de Cristo, o sofrimento de Cristo diante desse julgamento. E depois veremos o quanto esse texto tem a nos ensinar nessa noite. Mateus capítulo 26, a partir do verso 57. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, você é o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Até aqui. Vamos orar? Pai Celeste, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, e derrame sobre nós, Pai, a Tua graça, como estás fazendo nesse momento com essa chuva, Deus. Venha regar o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, promovendo fé e esperança em nós. E fala ao coração dos meus irmãos, como o Senhor tem falado comigo na preparação desse sermão, Deus. Nós necessitamos em ouvir a Tua voz que nos consola. Nós oramos e nos colocamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, lembrem-se, Jesus está aqui numa sexta-feira. Jesus está dentro daquela semana conhecido como a Semana da Paixão, a Paixão de Cristo. E aqui ele está exatamente numa sexta-feira. O que aconteceu naquela sexta-feira? Reunindo os evangelhos, nós conseguimos entender o que aconteceu
naquela semana. Por exemplo, naquela sexta-feira, Jesus orou enquanto os discípulos dormiam no jardim do Getsêmani. Naquela sexta-feira, Jesus foi traído e preso no jardim do Getsêmani. Naquela sexta-feira, houve aquela violência de Pedro e a advertência de Jesus. E naquela sexta-feira, os discípulos abandonaram a Jesus. E naquela sexta-feira, segundo Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18, Jesus foi para o Sinédrio. Agora é interessante que nós veremos de agora em diante que Jesus, ele teve que enfrentar dois julgamentos. Ele enfrentou o julgamento religioso, e nós veremos isso. E nos próximos domingos nós veremos o julgamento político. Ele teve que enfrentar esses dois julgamentos, esses dois tribunais, o julgamento religioso e o julgamento político sobre as mãos de Pilatos. Agora é interessante que no julgamento religioso, primeiro, as Escrituras nos informam que Jesus teve que prestar conta para Anás. Anás, ele era o sumo sacerdote emérito, aposentado, sogro de Caifás. Lá em João 18 diz que quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, ele foi levado para Anás, o sumo sacerdote aposentado. E Anás começou a questioná-lo sobre os discípulos que eles tinham, a doutrina que ele ensinava, e Jesus falou: olha, eu estive todos os dias no templo ensinando, é só perguntar para as pessoas. E ali na casa de Anás, Jesus ele recebe o primeiro socro, a primeira violência física, ele recebe ali. E depois ele é conduzido para a casa de Caifás, o sumo sacerdote em exercício, em genro de Anás. E no Sinédrio, ele foi formalmente condenado. Pois bem, em Mateus 26, eu tenho conversado com os irmãos que nós podemos denominá-lo como a preparação do rei. Jesus está se preparando para ser crucificado. E nós vimos no verso 1 a 16 as diferentes reações a Jesus. Vimos do verso 17 ao 30 a nossa comunhão com o Senhor. Vimos do verso 31 a 35 o perigo da autoconfiança. Nós vimos do verso 36 a 46 a angústia do rei no Getsêmani. Nós vimos do verso 47 ao 56 a prisão de Cristo quando Jesus foi preso. E hoje veremos, versos 57 a 68, a sentença contra Cristo. Então, se você não viu alguma dessas mensagens, é só entrar lá no canal da nossa igreja no YouTube, estão todas lá essas mensagens. Mas, gente, antes de entrarmos no texto, eu quero te apresentar o que era o Sinédrio. O que era o Sinédrio? A palavra Sinédrio significa assentados no conselho. O Sinédrio, na época de Jesus, era a Suprema Corte de Israel. Era o Supremo Tribunal Federal de Israel. E por favor, quando eu falo isso, não venha politizar a minha expressão. Mas era a corte marcial, a corte de Israel. E o Sinédrio, ele era composto de 71 membros. Então, o Sinédrio tinha 71 cadeiras. Era composto pelo sumo sacerdote, que era o presidente. Era composto pelos principais sacerdotes dentro dos partidos dos fariseus e saduceus. Era composto pelos anciãos, que eram chefes de família e chefes de sinagogas. E era composto pelos escribas, que eram os copistas daquela época e eram os grandes intérpretes da lei. O método de nomeação para fazer parte do Sinédrio era tanto hereditário quanto político. Por exemplo, diz a história que Caifás, ele casou-se com a filha de Anás. E ele casou com a filha de Anás para conseguir essa vaga de sumo sacerdote, substituindo Anás e entrando na presidência do Sinédrio. Agora a questão é o seguinte: quais eram os deveres do Sinédrio? Essa corte de Israel. Primeiro, tomar decisões acerca da religião prática do judaísmo. Então, o Sinédrio que cuidava da religião prática do judaísmo.
Era o sinédrio que ensinava e que monitorava a religiosidade do judaísmo na época de Jesus. Era o sinédrio que cuidava do templo. Eles que cuidavam da manutenção do templo e eles que cuidavam também do comércio que estava sendo realizado dentro do templo. Inclusive, dizem os estudiosos que boa porcentagem dos produtos que eram vendidos dentro do templo, com valores terríveis, boa porcentagem era destinado para Anás, o sacerdote aposentado. Então, o sinédrio tinha essa competência de estar monitorando e gerenciando o comércio dentro do templo. O sinédrio, um dos trabalhos do sinédrio era investigar os direitos dos mestres religiosos. Então, é o sinédrio que fiscalizava o que os rabis ensinavam. Por exemplo, era muito natural, quando um profeta se destacava, quando um pregador se destacava, ele selecionava uma comissão para estar monitorando esse profeta ou esse pregador. É isso que eles fizeram com Jesus. Então, isto era extremamente normal na época de Jesus. Quando alguém começava a pregar e começava a ter uma certa popularidade, uma comissão era eleita lá dentro do sinédrio e esses homens começavam a monitorar o que os mestres religiosos ensinavam. Qual era também a obrigação do sinédrio? Era entrar em relação com os estados estrangeiros. Era o sinédrio que entrava com relações internacionais com outras nações, fazendo algumas propostas, recebendo algumas vantagens e abrindo algumas brechas para que os estrangeiros pudessem agir no meio da sociedade. Os deveres do sinédrio, eles executavam jurisdição civil e criminal, segundo a lei judaica. Entretanto, os casos de pena de morte requeriam a sanção do procurador romano. Está aqui. Eles pegavam as pessoas, sentenciavam a pessoa, mas quando se tratava de pena de morte, eles tinham que consultar o cônsul daquela localidade. Eles tinham que consultar o procurador romano, e aí sim, o Império Romano que executava a pena de morte. É lógico, gente, que muitas vezes, muitas pessoas foram apedrejadas naquela época, e muitas vezes o Império Romano não estava nem aí. Mas, para que isso fosse oficializado, precisava passar pelo Pôncio, pelo procurador romano. O sinédrio ele surgiu provavelmente durante o período persa, que o sinédrio começou a ter um certo exercício. E o sinédrio começou baseado numa passagem do Pentateuco, em Números capítulo 11, verso 16, quando Deus falou com Moisés. E Deus falou assim com Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Então o sinédrio, ele começou baseado nessa orientação de Deus a Moisés. Ali, 70 mais um, ali ajudando na administração do povo. Após o ano 70 depois de Cristo e depois da destruição de Jerusalém, o sinédrio foi abolido e substituído por uma outra instituição chamada Bet Din, corte de julgamento, que era composta de escribas, cujas decisões possuíam apenas autoridade moral e religiosa. Está aqui. O sinédrio também foi destruído. Acabaram com o conselho do sinédrio quando o exército romano invadiu. Aí veio uma outra instituição, mas que não tinha tanta influência na sociedade. Então, gente, esse é o sinédrio, para você poder se situar. Pois bem, diante dessa introdução, quero chamar sua atenção para a exposição do texto. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, lá em Mateus 26, verso 57, que Mateus escreveu assim: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Está aqui.
Agora lembre-se da narrativa de João. Primeiro ele foi para Anás, e depois para Anás, Mateus coloca que ele foi para a casa de Caifás. E Caifás era o sacerdote em exercício. Diz a história que ele presidiu o Sinédrio do ano 15 até o ano 37 depois de Cristo. E ele era um homem extremamente habilidoso, assim como seu sogro. Diz os historiadores que antes de Anás, durante 100 anos da ocupação romana em Israel, durante 100 anos passaram 50 sacerdotes. 50 em 100 anos. Daí veio Anás, que tinha um poder político mais acentuado, e depois veio Caifás, porque era muito difícil ser sumo sacerdote naquela época. E diz aqui, no escrito de Mateus, que onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Caifás já tinha se reunido com a sua liderança, os escribas e os anciãos, para planejarem a prisão de Cristo, Agora é interessante que eles não podiam fazer isso. Desde aquela época já existia malandragem no meio da politicagem. Essa hora que aconteceu aqui era mais ou menos entre meia-noite e o primeiro canto do galo. Mas essa audiência era ilegal por 2 motivos. Primeiro, os criminosos não podiam ser julgados à noite. Não podiam. Mas mesmo assim, na calada da noite, Jesus é preso e é levado para Anás e para Caifás. Segundo, os julgamentos que envolviam pena de morte não podiam ser privados, mas tinham que ser feito em público e durante o dia. E mesmo assim, Caifás, com a sua influência, ele fez essa reunião. Mas olha só, o verso 58 diz assim: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Pedro estava de longe, né? Aqui Mateus está destacando a postura de Pedro. Agora sabe o que é interessante, gente? Mateus, ele escreveu isso aqui de maneira proposital. Ele quer mostrar para os seus leitores originais, ele mostrou para os seus leitores originais, e ele quer mostrar para nós o seguinte: olha, põe os olhos em Pedro. Fique olhando para Pedro. Lembra daquele homem autoconfiante? Preste atenção na postura de Pedro, que agora ele segue de longe a Jesus. E aí, ele conseguiu entrar no pátio do sumo sacerdote. Então, a questão, gente, geograficamente era mais ou menos assim. Esse pátio era uma plataforma mais alta, e embaixo tinha uma plataforma inferior, onde esses servos ficaram. Na plataforma superior ficava todo o conselho do Sinédrio, e na plataforma inferior ficavam alguns servos. Esses servos, ou serventuários, eram servos que trabalhavam para esses chefes. E aí, Pedro, ele chega ali, ele entra, ele se assenta junto com esses servos, ali na plataforma inferior. O texto paralelo de Marcos 14:54 traz uma explicação interessante. Ele escreveu assim: Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Então Pedro estava ali, no interior daquela plataforma, se aquecendo e sentado entre os servos. Agora, sabe o que é interessante? O texto paralelo de João 18 destaca uma informação sobre como Pedro teve acesso. Como que ele teve acesso a esse pátio na casa do sumo sacerdote. Só o apóstolo João que coloca essa informação. João escreveu assim, João 18, a partir do verso 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo é o próprio João. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiram entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. É peculiar esse escrito de João, que quando João ele se coloca na história, ele sempre usa essa expressão. O discípulo que Jesus amava, o outro discípulo. Então aqui João está dizendo o seguinte, que ele tinha um certo acesso à casa de Caifás e que ele conseguiu convencer a encarregada
da porta, que era uma mulher, uma zeladora, e conseguiu colocar Pedro lá dentro. Então, segundo a narrativa dos evangelhos, Pedro e João estavam ali, esperando o desfecho da audiência. Mas olha só o verso 59. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2. Está aqui. A liderança religiosa tentou manipular algumas falsas testemunhas. Nesse verso, Mateus destaca que na audiência as autoridades procuravam algum testemunho falso contra Jesus, com o objetivo de condenar a Jesus à morte. Por quê? Porque a lei de Moisés prescrevia em Deuteronômio 13 que os enganadores e falsos profetas precisavam morrer. Então, o que a liderança estava precisando? Eu preciso de falsas testemunhas. Eu preciso de pessoas que venham corroborar contra Jesus, dizendo que ele está ensinando uma falsa doutrina. E Deuteronômio 13 dizia que os falsos profetas deveriam morrer, e os enganadores. A lei de Moisés estabelecia que para que alguém fosse penalizado com a morte, era exigido 2 testemunhas para legitimar a acusação, como está escrito em Números 35:30, Deuteronômio 17:6. Precisava de 2 testemunhas. Não era aceito uma testemunha só, palavra contra palavra. Precisava de 2 testemunhas para corroborar contra a acusação contra um réu. Só que, gente, no verso 60 diz assim, Mateus coloca assim: nada acharam, não acharam nada contra Jesus, nada. Muito embora houvesse muito dispostos a cometer perjúrio, mentindo, o sinédrio não conseguiu encontrar uma acusação que tivesse suficiente credibilidade para condenar Jesus. Não acharam nada, gente. Jesus era tão irrepreensível que não encontraram nada para incriminá-lo. Mas mesmo assim, apareceu 2 testemunhas lá para tentar incriminar Jesus. Agora, sabe que interessante? O texto paralelo de Mateus 14, verso 55, que narra a mesma história, Marcos deixa bem claro que essas 2 testemunhas foram extremamente incoerentes na sua fala. Marcos escreveu assim, Marcos 14:56, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Aí Marcos coloca, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Esse é o problema de chamar falsa testemunha para falar alguma coisa no tribunal. Porque, gente, isso é comprovado pela história. Quando alguém chama uma falsa testemunha para ir no tribunal, muitas vezes as falas não são harmoniosas. E aí, se o juiz é muito experiente, perito, ele pega a mentira na hora. Na hora. É por isso que usar falsa testemunha para ganhar benefício em tribunal tem que tomar muito cuidado. É nessas horas que a casa cai. E aí, Marcos deixa bem claro que o depoimento das falsas testemunhas eram totalmente incoerentes. Olha o verso 61. Uma das falsas testemunhas falaram assim: esse Jesus, ele disse assim, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta a estes que depõem contra você? O relato das testemunhas era uma distorção do que Jesus quis dizer. Eles pegaram, essa falsa testemunha pegou uma declaração de Jesus. Mais uma vez eu quero recorrer a Marcos 14, verso 58. Marcos, ele coloca de maneira mais nítida, quando ele escreveu assim, Jesus falando, a falsa testemunha falando, nós o ouvimos declarar assim, eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Então eles pegaram essa declaração de Jesus, tiraram do contexto, como muitos fazem hoje nas redes sociais, pegaram essa frase de Jesus, essa declaração de Jesus, tiraram do contexto para tentar incriminá-lo. Agora, gente, olha que interessante. Mais uma vez, João, mais detalhista,
Em João capítulo 2, verso 13 a 22, está escrito quando Jesus falou isso. Por exemplo, em João capítulo 2, Jesus ele purifica o templo. E está escrito lá no verso 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram o que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, está aqui a frase, Jesus lhe respondeu: destrua este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, aí João coloca uma nota de rodapé, ele, porém, não se referia ao santuário se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, gente, Jesus estava falando do corpo dele. Ele estava falando do corpo dele, da morte e da ressurreição dele. Aí aquelas falsas testemunhas pensaram essa frase de Jesus para tentar incriminá-lo. Porque também Jesus tinha falado da destruição do templo em Mateus 24 e Marcos 13. Mas daí Jesus, ele estava falando de maneira figurativa da sua morte e ressurreição. E ele não estava falando da destruição, nesse caso aqui, do templo. Mas mesmo assim, pegaram aquela frase, tiraram do contexto e, inflamado por ódio e por ambição, usaram contra Jesus. Mas, gente, Jesus, ele ficou em silêncio. Isso aqui que é interessante. Ele ficou em silêncio diante de tanta mentira. E no verso 63 diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, tendo Deus como testemunha, você é o Cristo, o Filho de Deus? Aí Caifás, de maneira estratégica, ele quis quebrar o silêncio de Jesus. Por quê? Naquela época, quando um juiz, ele chegava numa pessoa e estabelecia um juramento, a resposta daquela pessoa ficava sobre julgamento. Então, através de um juramento, a resposta ficaria em julgamento. E mesmo que ele não falasse nada, ele seria condenado. Mas daí ele fala: você é o Cristo, Filho de Deus? E aí Jesus, ele responde, lá no verso 64, Jesus respondeu: o Senhor mesmo está dizendo isso. Tu disseste. Essa expressão é mais ou menos assim, gente. É exatamente isto. Aqui Jesus, ele não está lavando as mãos, como muita gente pensa. Já que você está dizendo, é isso mesmo. Tanto faz como tanto fez. Não, é exatamente isso. E Jesus, ele acrescenta dizendo assim: mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui Jesus, ele usa 2 profecias, Salmo 110 e Daniel 7,13. Jesus diz o seguinte: eu sou o Messias, e saiba o seguinte, eu sou o Rei. Os meus inimigos um dia estarão debaixo dos meus pés, e vocês verão eu vindo sobre as nuvens. Isso se cumpriu. E Jesus, ele usa a expressão Filho do Homem, que é uma expressão messiânica. Aí o que aconteceu? Verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunha. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Eles responderam: é réu de morte. Agora, sabe o que é interessante? Que naquela época, o sumo sacerdote, ele não podia rasgar as vestes cerimoniais. Mas
Tinha uma brecha no Talmud que dizia o seguinte, Talmud era um outro livro de conselhos, dizendo o seguinte, que se houvesse uma blasfêmia, aí o sacerdote podia rasgar a veste sacerdotal. E ele rasga. Gente, esse ato de rasgar a veste, normalmente era usado como uma expressão de profundo pesar, de indignação, de inconformidade. Eu não aceito isso. E rasgava as vestes. E aí, ele diz, blasfemou. E para que a sentença de Jesus fosse oficializada, ele pergunta para o conselho, o que vocês acham? Diante dessa declaração. E eles dizem, é réu de morte. A sentença foi oficializada. Tudo que Caifás queria, aconteceu. Então Caifás, gente, de maneira com malandragem, com politicagem, muito inteligente, ele faz isso. Tenta persuadir falsas testemunhas para prejudicar Jesus. Parece o país que a gente vive, né? Igualzinho. Aí, ele tenta incriminar Jesus através das falsas testemunhas. Ele usa um juramento de confrontação que colocava a palavra da pessoa sobre o julgamento. Só que daí Jesus, sem medo e nem vergonha, ele declara, eu sou. É isso mesmo. E vocês verão um dia, eu vindo com poder e glória. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, hoje vocês estão me condenando, mas um dia eu condenarei vocês. Bom, gente, o desfecho, verso 67. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros os esbofeteavam, dizendo, profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que te bateu? Quem foi? Eles cuspiram na cara de Jesus. Gente, naquela época, quando um judeu cuspia na cara do outro, ele estava desconsiderando o outro como humano. Estava tratando o outro como se fosse um animal suíno, cuspindo na cara. E diz aqui a Bíblia que bateram nele, essa palavra bateram no grego, são socros, murros. E além de ser cuspido, ele foi esmurrado, ele foi esbofeteado, com a mão aberta, e muitas vezes com esse lado da mão, e ele foi escarnecido. Profetiza agora, quem te bateu. Sabe por que eles faziam isso? Naquela época, eles tinham o seguinte esquema de tortura para um réu, ou para um grupo de prisioneiros. Eles colocavam uma venda, aí uma pessoa vinha e batia, pá! Adivinha quem te bateu? Se o prisioneiro adivinhasse, aí aquele pessoal tirava a venda e colocava no outro, porque ele acertou a adivinhação. Aí ele vinha e pá! Adivinha quem te bateu? Mas o problema aqui, é que Jesus estava sozinho. Ele não tinha ninguém do lado dele para passar a venda. Ele apanhou e foi escarnecido. Aí se cumpriu o que está escrito em Isaías 50, verso 6, que diz assim, ofereci as costas ao que me batiam, e o rosto ao que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam, e cuspiam em mim. E a profecia se cumpriu em Jesus. Amém, gente? Essa é a cena do Sinédrio, este foi o julgamento religioso, a aplicação do texto. Eu quero tirar desse acontecimento 5 lições. Guarde isso aqui no seu coração. 5 lições, e eu gostaria muito que você encarasse essas 5 lições como 5 conselhos para a sua vida. 5 conselhos de Deus para a sua vida. Para quem está aqui, para quem está assistindo, 5 conselhos. Então eu quero convidar você nesse momento a humildemente se desarmar, abrir o coração e se colocar diante de Deus. Porque essas 5 lições são profundas. E você vai ver que tem tudo a ver conosco. Primeira lição: os discípulos de Jesus também enfrentarão conspirações e calúnias. Assim como Jesus enfrentou uma conspiração política, assim como ele foi caluniado por falsas testemunhas, Jesus deixou bem claro que os seus seguidores também enfrentarão conspirações e calúnias. Eu não sei se você já sofreu isso. Eu já sofri. Conspirações, calúnias.
Autoridades podem se levantar contra você por ser um seguidor de Jesus. Podem. Principalmente se você for uma ameaça. Principalmente se a sua ética é uma ameaça para o rendimento deles. Autoridades podem se levantar contra o seguidor de Jesus. Gente, assim como essas autoridades se levantaram contra Jesus e armaram toda a conspiração, isto também pode acontecer com os seguidores de Jesus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas pode. Conheço muitas histórias, gente, de autoridades que se levantaram porque aquele cristão era uma ameaça ao rendimento, à produtividade, à popularidade de alguma instituição. Porque o verdadeiro cristão, ele não negocia a sua fé e nem a sua ética, mesmo diante de muito dinheiro. E aí nós nos tornamos uma ameaça. Falsas testemunhas se levantam contra Jesus e seus seguidores. Falsas testemunhas, gente com mentira, calúnia, difamação, veneno na língua. Gente, pessoas se levantam. Quantas pessoas maldosas nesse mundo. É terrível, gente. Quantas pessoas se dão o serviço com tanta maldade. Falsas testemunhas podem distorcer as suas declarações para prejudicar você. Aqui está o problema. E hoje a gente tem uma ferramenta fenomenal das redes sociais que se torna o maior problema ainda. Se você não tem cuidado o que escreve, o que fala em rede social, coisas podem ser usadas contra você. Tem muito cuidado. Pegar uma declaração de Jesus para acusar Jesus. Se fizeram isso com o nosso Cristo, imagine conosco que estamos na era da comunicação que mais traz confusão. Imagine. Cuidado, tome muito cuidado. Falsas testemunhas podem se levantar contra as suas declarações. Agora, gente, faça de tudo para que você seja uma pessoa irrepreensível. Quando falsas testemunhas se levantaram contra Jesus, quando calúnias foram levantadas contra Jesus, não acharam nada. Não acharam nada. Aí você pode estar pensando, poxa, mas ele era o Filho de Deus, ok. Mas, gente, quando Mateus escreveu isso aqui, ele quer mostrar para os seus leitores o seguinte: olha, viva uma vida irrepreensível. Faça de tudo para ter uma vida de retidão, para que não venham te jogar na cara alguma coisa. Para que falsas testemunhas envenenadas venham se levantar contra você e prejudicar você. Cuidado. Faça de tudo para que não venha encontrar na sua vida nada. Nada. Não porque você é perfeito, mas porque você é irrepreensível. Precisamos, gente. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos. Agora, gente, os discípulos de Jesus também enfrentarão conspirações. Sabe por quê? Jesus, em João capítulo 15, ele está no cenáculo, ali diante da ceia, e preparando o coração dos seus discípulos, antes de ir para o Getsêmani. Em João capítulo 15, Jesus ele fala algo que todo cristão precisa entender. Todo cristão precisa entender. Em João 15, a partir do verso 18, Jesus está com seus apóstolos, ele diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, se vocês fossem popular, se vocês fossem os queridinhos do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, eu escolhi vocês. Pelo contrário, eu escolhi vocês, por isso o mundo odeia vocês. Jesus deixou bem claro que o mundo vai nos odiar. Quando você viver como um verdadeiro cristão nessa sociedade, se prepara. Sabe qual vai ser o sentimento? Vai ser de ódio. E muito crente não entende isso. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo? Pessoas vão odiar vocês porque essas pessoas não conhecem a Deus.
Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. É isso, gente. Eu sei que é assustador, mas é esse mundo que nós estamos. Esse mundo não é nosso. Nós temos uma pátria celestial. O sentimento que terão sobre nós é isso aqui, ódio. E aí, certa vez eu li uma frase do Leonard Ravenhill, foi um pastor. Ele falou uma frase que me chocou, que ele diz assim: olha, se você não está sendo perseguido, eu acho que você está crendo no evangelho errado. Ele disse numa pregação na igreja dele: se você não está sendo perseguido, eu acho que você está crendo no evangelho errado. Então é isso, gente. Se conspiraram contra Jesus, também podem conspirar contra nós. Tome muito cuidado, lembre-se disso. Lembre-se disso. Se odiar o nosso mestre, odiarão a você também. Principalmente quando você abrir a boca para anunciar o evangelho. Segunda lição: não discuta a todo tempo. Há momentos que é melhor ignorar os seus acusadores. Foi isso que Jesus fez. Não discuta a todo tempo. Há momentos que é melhor ignorar os seus acusadores. É por isso que está escrito lá: Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus não ficou se defendendo. Jesus não ficou se justificando. Jesus não ficou explicando. Jesus, gente, Ele é o nosso juiz advogado. Jesus não ficou ali. Primeiro que Ele sabia que essa postura que deveria ser feita, porque Ele deveria morrer. Isso foi determinado por Deus para cumprir as Escrituras. Mas Ele ficou em silêncio diante das falsas testemunhas. Agora, sabe o que é interessante? Quando o confrontaram com uma mentira, Ele ficou em silêncio. Mas quando perguntaram algo que é verdade, aí Ele respondeu: Tu és o Cristo? É verdade, eu sou. Você falou isso? Não vou perder nem meu tempo dando resposta. Ficou em silêncio. É por isso que a gente precisa entender o que Tiago escreveu em sua carta, capítulo 1, verso 19 e 20. Gente, olha só o que Tiago escreveu, irmão de Jesus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Interessante. A ira humana não produz a justiça de Deus. Você pode perder a cabeça, mas a nossa ira não produz a justiça de Deus. E precisamos entender o que João escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, quando ele diz assim, olha que delicadeza: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Gente, Jesus é o nosso juiz e o nosso advogado. Então não discuta todo o tempo. Há momentos que é melhor ignorar os seus acusadores. Principalmente quando é baseado por mentira. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe cada mentira que falam sobre você. Deus sabe cada blasfêmia contra você. Deus sabe cada difamação. Deus conhece as intenções do coração e a malignidade na língua das pessoas. Deus sabe. Deus sabe. A nossa segurança, gente, é que nós temos um juiz, um advogado. Jesus. Jesus. Então não discuta todo o tempo. Há momentos que é melhor ignorar os seus acusadores. Terceira lição. Cuidado em seguir a Jesus de longe. Diz o verso 58, e Mateus coloca-se de propósito que Pedro estava seguindo Jesus de longe. E além de seguir de longe, se assentou entre os servos. Cuidado, tem muita gente seguindo Jesus de longe. E muito longe. Quem é aquele que segue Jesus de longe? É aquele que não se compromete com a fé cristã. Gente, seguir Jesus de longe não é ser um seguidor, é ser um simpatizante. Seguir Jesus de longe é achar bonito o que ele ensinou. Seguir Jesus de longe é admirar a ética e a moralidade de Jesus. Seguir Jesus de longe é achar bonito e atrativo o que ele fez.
Mas isso, gente, é simpatizante, não é seguidor. Seguir Jesus de longe é aquele que não se compromete com a fé cristã. Com a fé cristã. Deixa eu perguntar para você, você é comprometido com a fé cristã? Quando eu falo comprometido com a fé cristã, comprometido com as Escrituras, comprometido com os absolutos de Deus, que são inegociáveis, indiscutíveis, senão não somos cristãos. Comprometido com a ética cristã, não negociamos a nossa fé. Isso é seguir Jesus de longe. O que é seguir Jesus de longe? É aquele que não se engaja com o Evangelho. É aquele que não fala do Evangelho, que não fala de Jesus. A maior mensagem de esperança para o ser humano é Jesus, gente, e o Evangelho. Não é boas obras, não é caridade, é falar de Jesus, o que Ele fez por nós. Mas quem segue de longe, prefere falar nada. Sabe por quê? Porque tem medo de perder vantagens e privilégios. Então, para não correr o risco, segue de longe, simpatizante, mas não engajado, porque tem um preço muito alto. É por isso que Jesus, em Marcos capítulo 8, verso 34 em diante, Jesus, gente, fala algo contundente. E Marcos registra assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quer ser simpatizante, seguindo de longe, vai perder a vida. Mas quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, se você abraçar a fé, Jesus disse, esse a salvará. Aí Jesus fala: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta tanto sucesso? O que adianta fama? Do que adianta tantos amigos e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? O que você quer na vida? Sucesso? Felicidade? Bem-estar? O que você vai trocar? É melhor perder a vida por Cristo. Essa é a maior felicidade. Aí Jesus continua: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai e com os santos anjos. Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem me segue de longe tem vergonha de mim, um dia vai passar vergonha diante de meu Pai. Vai passar vergonha. Também o Filho do Homem se envergonhará dele, quem seguiu de longe. E Jesus afirmou em Mateus 12, verso 30. Gente, presta atenção nessa frase. Jesus falou assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade. Ou somos ou não somos. Não existe em cima do muro. Não existe porcentagem. 60% Deus, 40% não. Não, 50%. Tá? Para não ter conflito. Não existe isso. Jesus falou: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha, espana. Gente, isso é tão sério que certa vez eu li uma frase no Pão Diário. Sabe o Pão Diário? Aquele livrinho de mensagens. E tinha uma frase concluindo um texto que mexeu o meu coração. E essa frase dizia assim: seguir a Jesus mais ou menos é sempre menos. Seguir a Jesus mais ou menos, de longe, para Jesus é sempre menos. Por quê? Quem não é por mim, é contra mim. E certa vez, um grande pastor nos Estados Unidos, que já faleceu, A.W. Tozer, ele disse algo contundente, abre aspas: coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Repito, coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Isso é, do jeito errado.
de longe, sem se comprometer. Isso sempre é menos, porque Jesus falou: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu pergunto para você, você está seguindo Jesus de longe? Será que não chegou o momento de você tomar uma decisão, de abraçar a fé de todo o coração, e morrer, se for preciso, pelo Evangelho? O Evangelho que Jesus nos trouxe. Mesmo que você perca vantagens na vida, mesmo que você perca privilégios, mesmo que você perca dinheiro, mesmo que você perca amizade, será que não vale a pena estar do lado de Jesus? Eu respondo para você: vale. Vale. Oh, e como vale estar ao lado de Jesus. Quarta lição: não tenha medo ou vergonha em dizer quem você é. Quando Caifás, sobre confrontação de juramento, falou para Jesus: você é, diga diante de Deus, você é o Cristo. E Jesus respondeu sem medo e sem vergonha, e sem nenhuma vergonha: eu sou. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer quem você é em relação a Jesus. Não tenha vergonha, não, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou uma seguidora de Jesus, eu sou um discípulo, eu sou um cristão, eu amo a Cristo. Eu amo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha em dizer quem você é. Lembre-se quem Jesus é. Ele é o Messias, Ele é o Rei, Ele é o Juiz, Ele é o advogado. E nós estamos com Ele. Então não tenha vergonha de dizer quem você é, onde você pisa, onde você convive, e principalmente quando questionam sua fé, como Caifás fez. Você é isso mesmo? Sou. Sou pela graça de Deus, ou sou o que sou pela graça de Deus. É por isso que Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, gente, verso 27, ele escreveu assim: acima de tudo, olha que interessante, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam de modo digno. Não tenha vergonha sobre quem você é. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova de evidente perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Olha que lindo, gente. E ele fala assim: vivam de modo digno do Evangelho. Não manche o Evangelho, mas saiba quem você é. Você é discípulo, você é um seguidor de Jesus, você é uma seguidora. Não negocie a sua fé. Quinta e última lição: cuidado com a rejeição a Cristo. Cuidado, gente. As autoridades religiosas rejeitaram a Jesus. E aqueles que rejeitam a Cristo se tornam inimigos de Deus, diz a Bíblia. Agora, nós percebemos isso em 4 atitudes. Como que você sabe que uma pessoa está rejeitando a Deus, como a liderança religiosa da época de Jesus também rejeitou a Jesus? Como que você sabe? Primeiro, as pessoas consideram ofensivas as afirmações de Cristo. As pessoas, para quem conhece a Bíblia, considera ofensiva as afirmações de Jesus. Por quê? Olha só, vem comigo. Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, olha o artigo definido que ele está usando. Eu sou a. E ninguém vem a Deus. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Você sabe que Jesus está descartando? Pluralismo religioso, ecumenismo. Ele tá descartando essa expressão que todos os caminhos levam a Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. Não existe pluralidade de verdades. Eu sou a verdade. E aí o apóstolo Paulo diz nas suas cartas que a verdade do homem é mentira.
Porque foi reproduzida pela mente obscurecida do ser humano, manchada pelo pecado. E aí, essa afirmação é ofensiva. E aí você pode explicar isso com toda delicadeza para quem vai te ouvir. Mesmo assim, afronta, ofende. Mas Jesus declarou isso. E nós não abrimos mão do que ele afirmou. Jesus é o caminho, a verdade. Quer ver outra coisa? Jesus falou assim: quem crê em mim será salvo. Quem não crê será condenado. Poxa vida, só porque eu não quero acreditar em Jesus, eu não quero crer na afirmação dele, quer dizer que eu vou ser condenado ao inferno? Foi o que ele disse. É por isso que as pessoas rejeitam a Jesus, porque não suportam as afirmações dele. Aí as pessoas começam a construir um Jesus que nunca existiu. Por quê? Por causa das afirmações. As afirmações de Jesus é uma ofensa para muitos, por isso que muitos rejeitam a Jesus. Eu pergunto para você, você está rejeitando a Jesus? As afirmações de Jesus para você é insuportável? Mas ele disse a verdade. Sabe por que muitas pessoas rejeitam a Jesus? Porque afrontam a Jesus de forma desrespeitosa. Esse povo aqui afrontou a Jesus de maneira desrespeitosa. Cuspiram nele. E sabe como as pessoas gospem em Jesus hoje? Fazendo um seriado de comédia, falando de um Jesus imoral que nunca existiu, um Jesus depravado, está cuspindo na cara dele. Tentar representá-lo na avenida, numa escola de samba, num papel que ele nunca assumiu e que ele condenou. Está cuspindo na cara de Jesus. Inventando literaturas sobre a vida de Jesus que não tem base histórica, tentando provocar descrença no coração das pessoas. Está cuspindo de maneira desrespeitosa na cara de Jesus. Quem rejeita Jesus tem esse tipo de comportamento. E não vem me falar que isso é liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão é o respeitar o outro, a crença do outro. As pessoas que rejeitam Jesus são as pessoas que zombam do ministério profético de Jesus, como aqueles homens fizeram com Jesus, bateu em Jesus, profetiza agora quem te bateu. As pessoas zombam dos ensinamentos de Jesus. As pessoas zombam. Por exemplo, você quer ver um tema que as pessoas gostam de zombar? Sobre o céu. Jesus falou sobre o céu. E as pessoas gostam de zombar disso. Você vai para o céu? O inferno é aqui, já ouviu isso? O inferno é aqui. Esse céu seu aí é imaginário, mas Jesus falou que existe um céu, uma bem-aventurança. E Jesus falou que existe um lugar de condenação. As pessoas que rejeitam a Jesus são aqueles que agridem com ódio a Jesus e a seus seguidores. Agride com ódio. São agressivos, são intolerantes em relação a Jesus e quem crê em Jesus. Gente, essas pessoas são as pessoas que rejeitam a Jesus. Não suportam as afirmações de Cristo, afrontam ele de maneira desrespeitosa, mesmo de maneira lúdica, mas de maneira desrespeitosa, zombam do ministério profético dele sobre o que Jesus falou e o agridem. Ele agride os seus discípulos. Sabe por quê, gente? Quando Saulo estava perseguindo a igreja, os discípulos, e Jesus aparece para Saulo, o que Jesus falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não falou assim: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo meus discípulos? Quando Jesus apareceu a Saulo na estrada de Damasco, em Atos 9, Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem persegue um seguidor de Jesus está perseguindo o próprio Jesus. Entenda isso. Quem zomba da sua fé está cuspindo na cara de Jesus. Quem tenta prejudicar você porque você é um seguidor de Jesus sério e séria, eles não estão rasgando as vestes, mas estão tentando rasgar a Bíblia. E estão demonstrando a sua incredulidade. Incredulidade. Gente, eu concluo com esses 5 conselhos. Primeiro,
Os discípulos de Jesus também enfrentarão conspirações e calúnias. Se prepara, isso não aconteceu ainda. Não discuta a todo tempo. Há momentos que é melhor ignorar os seus acusadores. Não perde tempo. Cuidado em seguir Jesus de longe. Não seja um simpatizante. Seja um seguidor fiel. Não tenha medo ou vergonha em dizer quem você é. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um discípulo de Cristo. Cuidado com a rejeição a Jesus. Aqueles que rejeitam a Cristo, e principalmente os seus ensinos, se tornam inimigos de Deus. Inimigos de Deus. A grande questão é o seguinte: Jesus, ele foi esmurrado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi escarnecido, tudo isso por você, para salvar você. Eu pergunto para você, que tipo de vida você tem diante dele? Todo esse sofrimento foi pensando em você, para nos salvar, para nos redimir, para nos regenerar, para nos dar uma nova vida, porque estávamos perdidos, condenados, e ele sofre nesse julgamento religioso, que é só o início, para me salvar e salvar você, se preparando para ser sacrificado no Gólgota, para me salvar e salvar você. Pense nisso, aquele soco, aquele tapa, aquele guspe, aquela zombaria, foi por causa de mim e de você. Mas ele estava disposto a sofrer para poder nos salvar. Amém? Pense nisso, principalmente agora, em que nós participaremos da ceia do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Ó Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós nos sentimos tão pequenos diante da Tua palavra, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ter uma fé robusta diante das conspirações contra nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder tempo contra as falsas testemunhas que nos acusam, ó Deus. Não permita, ó Pai, que venhamos seguir a Jesus de longe como simpatizante, mas queremos nos engajar na Tua vontade. E arranca do nosso coração qualquer tipo de rejeição, e principalmente por aqueles que a gente tem orado tanto, Senhor. Arranca do coração cada rejeição, Senhor. Ó Deus, abençoe o Teu povo. Ajuda-nos a ter uma vida autêntica diante do Senhor. Nós oramos e entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.